Brasil. WhatsApp liberado, 964-450532. Vamos falar agora de medicina do esporte. E aí, será que está fazendo exercício certo? A gente vai falar de musculação em todas as idades. Com ele, Lucas Caseri. Bem-vindo, Lucas. Tudo bom, né? Bom ter você Prazer. aqui, viu? Prazer estar aqui novamente. E aí, Lucas, muita coisa pra gente, pra você, né? A gente fala gente, né? O apresentador tem mania de se incluir, né? A gente tá falando, nós estamos falando. Não, é você. Eu tô aqui aprendendo. A importância da musculação em todas as idades, né? Eu acho que a força muscular é uma valência física, né? É uma coisa que a gente precisa ter desde o nosso nascimento até o momento da gente partir daqui para um outro lugar. Então, é muito importante cultivar a força muscular ao longo da vida, em todas as etapas, seja na saúde, na doença ou no envelhecimento. O Lucas, tem idade para começar a musculação? Eu diria que não tem uma idade específica, mas certamente acima dos 6 anos de idade você já poderia, sim. É que a gente fica pensando que 6 é muito neném, criança. Existe um mito que a musculação não podia ser feita por crianças porque ia ficar baixinho, né? Não ia crescer. Mas se a criança consegue fazer uma atividade estruturada, respeitar ali as ordens do instrutor, ser um ambiente monitorado para ela e personalizado, não tem problema dela fazer uma atividade física e entre a atividade física a musculação também. Isso acompanhado, então, depois dos 6 aninhos, não tem essa coisa que antigamente falava era um tabu, então? Sim. Os equipamentos hoje nas academias, eles não são projetados para crianças. Então, um profissional de educação física que possa estar junto com a criança, que seja especializado, trabalhando com pesos livres, é perfeitamente executável. Tem risco também, quando não está de Tem risco. Tem risco porque a criança ela é lúdica, né? A criança ela quer brincar, ela quer competir com os amigos para pegar mais peso, por exemplo, né? Então, evitar corridas dentro da sala de musculação, brincar com pesos, né? Sempre muito bem direcionado, de preferência individualizado, acho que seria mais adequado para a criança fazer. E o seu trabalho? O seu trabalho é muito focado na... Olha aí, já tem um exemplo aí. É jovenzinho, né? O seu trabalho é focado para os atletas, né? Também, o esportivo também. Tem diferença, por exemplo, as pessoas sonham muito que ver vocês que são especialistas em atletas, aqueles treinos maravilhosos, aqueles corpos perfeitos, e aí quer começar e acha que com 3 meses... Todo mundo quer agora para o final do ano, tá ótimo, né? Sim, sim, verdade. Mas qual o segredo? O segredo é começar muito antes, né? É desde sempre, né? Eu brinco que atualmente, no momento que a gente está hoje do ano, falo, olha, dá para o Natal do ano que vem, né? Então, porque precisa de um certo volume de exercício sendo praticado, uma rotina adequada, um hábito de vida adequado, por exemplo, uma dieta adequada, para você conseguir melhorar a sua composição corporal, né? Você faz o trabalho multidisciplinar? Sim, o trabalho tem que ser multidisciplinar, né? Associar a orientação da atividade física pelo profissional de educação física, a dieta pela nutricionista, os exames e a parte clínica pelo médico. Eu diria que isso é o combinado ideal. Nós estamos falando dos jovens, mas e também o idoso? Para a musculação, que algumas pessoas têm medo, mas na verdade é extremamente importante. Eu diria que se uma única atividade física tivesse que ser escolhida para idosos, isso seria a musculação. Porque, novamente, né, a força muscular ela tem a ver com a capacidade de subir escadas, sentar e levantar de um sofá, por exemplo, sentar e levantar do vaso sanitário. Então, é extremamente importante para os idosos, porque também tem a ver com a velocidade de caminhada. E o idoso começa a andar mais devagarinho, ele tem um risco maior de quedas. Né? E queda em idoso tem um prognóstico bastante ruim. Então, a gente tem que evitar isso, né, inclusive melhorando a força e a agilidade do idoso. Certo. Tem algumas ilustrações aí, Ângela? Coloca pra gente e nós vamos mostrando e falando um pouco de cada fase da vida. Gestante. E pode, gestante? Não pode. Aí a gente está nos tabus, né? Sim. Você acha que não pode... A gestante, ela também pode, porque se você olhar a gestação do ponto de vista fisiológico, ela vai ganhar peso, né? Então, ela vai suportar mais peso nas articulações do tornozelo, do joelho e da lombar, porque ela tem o deslocamento da barriga para frente. Então, o fortalecimento dos membros inferiores, né, e da região lombar é super importante. Talvez deva ser evitado alguns tipos de exercício, né, para não ter risco. Por exemplo, de ficar deitado e fazer abdominal, fazer compressões, exercícios que geram compressões da região abdominal, talvez não sejam tão indicados. E tem assim, depois do 3º mês? Não tem.
tem muitas mulheres que descobrem que estão grávidas já no segundo ou terceiro mês, mas praticaram musculação, né? Então, isso conversado com o obstetra, com quem está acompanhando a gestação, é mais uma atividade física, mais uma opção para complementar. Ela pode fazer outras atividades físicas também, uma hidroginástica, uma natação, uma caminhada, mas a musculação também vai ajudar bastante a diminuir essa questão de dores e sobrecargas nas articulações. Então, tem que começar sempre, né? Sempre. Mas se tem algum problema, viu, gente, na gestação aí nesse caso é melhor Sim, sim. o seu médico aconselhe e evitar, porque tem mulheres que têm quase deslocamento de placenta, então aí nesse caso não é aconselhável. E pessoas com doenças ortopédicas ou clínicas podem fazer também? A musculação ela é muito democrática, né? Porque você controla todos, né? Todos. Você controla o peso que você está utilizando, a velocidade do movimento que você está fazendo, a posição do corpo que você está fazendo, quantas vezes por semana. Eu diria que é um exercício que tem uma característica muito parecida com um medicamento, com um remédio, né? Porque você controla quase todas as variáveis, né? A dose que você está utilizando, o tempo que você vai utilizar. Então, para pessoas que têm debilidades físicas, né? E que são muito idosas e que são mais frágeis, vamos dizer assim, elas conseguem democratizar, através da musculação, fazer um exercício físico na sua capacidade. Então, muitas vezes ela não consegue estender a perna porque ela tem um dor no joelho, mas ela não precisa estender totalmente a perna. Ela pode ir até o momento que ela sente dor e parar. Então, você consegue, a amplitude dos movimentos consegue ser muito bem controlada. Doutor Lucas, pessoas que não estão assistindo a gente agora, que não têm condições de ter um personal, não tem uma academia, mas que a gente sabe que alguns personagens dão aquelas dicas que dá para você treinar em casa, dá para você fazer. Tem alguma coisa que você fala assim, só isso que eu acho que não pode fazer? Mas, por exemplo, caminhada a gente sabe que pode fazer, levantar um pezinho de leve, né? Sim. Que seja... Já vi com litro de óleo, já vi com saco de feijão, já vi com todos os tipos de coisa. A musculação ela é uma atividade contra uma resistência. Por exemplo, a hidroginástica também é uma atividade contra a resistência da água. Então, você consegue fazer como se fosse uma musculação dentro da água, porque você faz os movimentos. Mas leve você não sente, mas né, tem a resistência feita, né? Então, em casa, existem vários exercícios, né? Na internet, tem amplamente disponível isso, que você pode fazer. Como, por exemplo, sentar e levantar de um sofá, né? Claro, sempre a cadeira apoiada na parede para não ter nenhum risco, né? De preferência, se tiver desequilíbrio, que ela tenha braços também, ou auxiliando por alguma pessoa, segurar ela num cabo de vassoura e poder fazer o seu agachamento. E aí existem várias formas, vários diferentes objetos que você pode utilizar em casa, como você mesmo citou, né? 1 litro de óleo, um saco de arroz, né? Você pode pegar as garrafas PET e encher ela parcialmente, depois enchendo ela totalmente. Então, existe uma progressão. Tem que ir começando aos poucos. Aos pouquinhos, né? Vai gradativamente. E me diga uma coisa, pessoas que nunca fizeram atividade física, pode começar de cara na musculação ou se aconselha começar de leve, um pouco mais básico? As pessoas podem começar na musculação, como eu disse, né? A musculação é uma atividade bastante democrática, que você consegue fazer uma musculação que seja uma atividade adequada e leve para aquela pessoa que precisa que a atividade seja leve, né? Então, você consegue fazer isso através do controle de todas essas variáveis dentro da musculação. Então, não há problemas dela iniciar o seu programa de atividade física com a musculação. E pessoas que têm dor, doutor? Que sofrem com dor, mas ao mesmo tempo a gente sabe que a musculação ajuda por um lado. E também a musculação no início, quando você começa a fazer, parece que passou um trator em cima também, né? Sim, quer ver uma coisa interessante? Quando a gente tem instabilidades articulares, por exemplo, se eu pegar a coluna, são várias pecinhas ósseas, né? Quando eu tenho uma certa instabilidade, eu gero inflamação. E a inflamação gera dor. E aí a dor te deixa mais parado. E quando você está mais parado, você perde mais massa muscular. Então, o objetivo de fazer o fortalecimento muscular é justamente proteger as articulações destas sobrecargas. No começo, né, como a gente brinca, às vezes fala, vai chorando fazer atividade física, porque às vezes você tem dores crônicas, mas a prática regular de atividade física, até por uma regulação de neurotransmissores, né, neuroopioides, vamos dizer assim, são os nossos neurotransmissores que têm a ver com o controle da
dor, você vai melhorar o controle da sua dor. E a gente observa isso em pacientes que têm dor lombar crônica, né, dor nas costas, que tem fibromialgia, que tem as artrites, as artroses. Então, você, através da atividade artrose física... também pode fazer, doutor? Também pode. De novo, porque você controla, né, a amplitude do movimento. Às vezes você não consegue estender a perna inteira, mas você consegue fazer numa amplitude de movimento que seja adequado para você. Então, na verdade, o ideal teria que ter assim, um orientador, né? Um professor, alguém, um personal, alguém que te oriente no início como que você começar, né? Sim. Se a pessoa não entende sobre os exercícios, é interessante que ela tenha uma orientação sobre isso, né? Existe muito material disponível que ela pode também, né, ser mais autodidata e procurar algum material, mas o ideal, se puder, de ter alguém orientando, né? Existem muitas academias, os centros de musculação que são supervisionados, são específicos para populações especiais, como gestantes, idosos e pessoas debilitadas. Qual a diferença do médico de vocês, da musculação, especialista em medicina do esporte para medicina para nós normais? A medicina do esporte, na verdade, ela é uma especialidade que se chama medicina do exercício e do esporte, né? Porque muita gente pensa em medicina do esporte como atletas de altíssimo rendimento, né? E não é, isso é menos de 5%. 95% dos nossos pacientes são pessoas comuns que que querem iniciar atividade física, que estão na atividade física, estão com alguma dor ortopédica ou que querem uma orientação de saúde para controlar os fatores de risco para doenças do coração, por exemplo. Outro dia eu entrei, eu tive que fazer pro meu pé, eu tô com um problema no pé que vou ter que fazer cirurgia, e teve que colocar no gelo. Mais dói, eu fiquei pensando nesses atletas quando tem que colocar naquela banheira toda de gelo. Gente, é quase impossível. Isso. O gelo, ele tem nos seus primeiros minutos, né, você vai aumentar muito a dor. Dor absurda. E aí depois ele vai gerar então ele faz uma vasoconstrição, né, os seus vasos sanguíneos contraem, e aí depois de um tempo, depois de 5 minutos aproximadamente, você já está acostumando, e aí você tem uma vasodilatação, dilatação dos seus vasos sanguíneos mais profundos. E isso ajuda na recuperação da inflamação e do potencial de lesão muscular também. Eu fiz só num pé. Nos pés, eu já não estava aguentando, eu imaginei os atletas, eu disse, nossa, é quase insuportável, né? E onde fica o seu espaço? Tem um espaço? Como hoje eu estou no ensino, estou na parte do ensino só, tem uma plataforma de ensino digital para médicos, chama Anabolic Academy. Né? E eu coordeno uma pós-graduação em anabolismo clínico, que é justamente você usar da musculação, você usar da nutrição, da alimentação, consertar o sono, né? A sua higiene mental, para que você tenha uma vida de crescimento e de diminuir as perdas que a gente vai tendo ao longo do envelhecimento. Qual que é a sua rede social? Dr. Lucas Caseri. Imagina a tela, Ângela. Vamos lá. Nossa, foi rápido agora, Ângela, hein? Cadê? Tá ali. É só seguir. Ali tem todos os links, né? Ali tem todos os links no perfil já. Muito obrigada, tá? Obrigada. Olha, sempre muito bom. Tá lá. Dicas e dicas e dicas, gente, ó. Então já começa assim que você já vai acompanhando. Obrigada, viu? Eu que é sempre agradeço. uma honra tê-lo aqui, tá? Fica comigo, nós vamos pro intervalo comercial. Bora, Lu! Cadê o Lucas, hein? Sumiu, né? Beijo pro Lucas, então, né, Douglas? Eu olhei pro Douglas e lembrei do Lucas. Vamos pro intervalo comercial, um minutinho só. E a gente volta já já.